Tá rodando. Já chegamos, viu? Eu acho que eu vou aqui também ver se eu consigo ver pelo Face. Zefife. Ah, já estamos aqui, Margarida. Já, Já. já a casa está cheia. Alcance zero. Oh, tristeza. Daqui a pouquinho aparece. Mas você sabe que todo espírita sabe que o alcance nunca é zero, né? Aham. Oh. Mas você sabe que eu não me localizei aqui ainda? Estou vendo todo mundo, menos nós duas. Eu tô vendo nós duas. Olha, Margarida, nós. Consegue ver? Consigo. Olha Ai, lá. meu Deus. Pegou você aí? Já estou. Muito Então obrigada. tá. Vou ficar com ele aqui. Perfeito. Muito bem. Então vamos acompanhando. Perfeito, ótimo. Vou deixar aqui. Lá é atrasado, né? Tem um delay. Mas você sabe que a primeira vez que eu fiz, eu fiquei achando que eu tinha que acompanhar o que estava aparecendo lá. Ah, Aí, depois, quando eu assisti a gravação, lá vai aparecer normalmente. eu nunca acompanhei lá. Uma vez eu pus só para começar, mas eu vi que eu me distraía e não estava dando certo. Falei, deixa quietinho aqui. Aí já desliguei ele todinho e vamos que vamos. Tudo é aprendizagem, né, É Margarida? verdade. Estamos tendo uma oportunidade muito grande de aprendermos, né? De renovar. Só, viu? Espera um pouquinho, José, vem cá. Deixa a tia mostrar uma coisa para você. Olha lá, a minha amiga Margarida. Eu quero ver o Dá um José oi no para momento. ela, é o Ah, José. lindo. Olha para ti, amor. Eu estou falando com você porque não começou. Faltam 5 Boa minutos. tarde, Silvia. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Viu? Não José, pode. você é muito lindo. Ele é um gato. Tá? Não deixa as crianças vir aqui, não. Quando acabar, eu te aviso. Tá bom. Uma joia. Tchau. Pronto. Nilza, a Silvia Mendes acabou de entrar. E onde que você viu que eu não estou vendo nada? Não tem ninguém aqui. Vai chegar aí. É que é longe da minha casa até a sua. Mas aqui continua atrasar, pessoas mandando. Ah lá, Silvia Mendes. Ah, que belezinha. Boa tarde, Silvia. Prazer tê-la você conosco. A Silvia está desejando muita inspiração para nós duas. Ai, vamos precisar. Tô vendo se eu consigo acertar isso aqui. Ih, não quer. Não quer me ajudar. Pronto, aí ele sai do ar. Pronto. Boa tarde, Iraci.
vamos lá. Você está tentando pôr música, é isso? Não, tá roncando o meu celular. Eu tirei o som, mesmo assim ele ronca. Ele é muito independente, sabe? Isso quando não entra a moça do Google perguntando: o que você quer dizer? Não entendi. Aparece no seu também? Tá bom. Tudo bem. Você ouviu os comentários dos nossos amigos sobre o tema que você vai tratar? É do livro Mundo Maior, Margarida? Isso. É excelente, né? Nossa, é uma O capítulo lição. 3 e o capítulo 4. Isso. Quer dizer, baseado nele, né? Uhum. Tem muitos ensinamentos ali, não? Nossa, tem. E é muito bom saber, né? Um dia eu recebi uma visita de uma companheira, ela falou assim: Nilza, aprenda, a minha mente é minha mesma. Então quem manda sou eu. Eu achei lindo. Uma lição em 1995, nunca mais esqueci. Porque é Maria verdade. Cecília. Maria Cecília Ramos. Boa tarde, Maria Cecília. Seja bem-vinda aqui. Boa tarde, Maria Cecília. Prazer ter vocês aqui. 14 horas, Nilza. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus envolva a todos nós. Hoje, a nossa conversa vai ser com Margarida, nossa querida companheira, Margarida Minha Flor, como eu gosto de falar com ela. Nós estamos em vibrações. O tema que ela vai trazer é extremamente importante para as nossas reflexões. Então, vamos nos preparar para este momento, esquecendo tudo que nos distraiu até agora, para que nós possamos colocar todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento junto à Margarida, que seguramente se preparou com muito carinho para trazer para nós informações que estão no livro. Ela me conta que ela usou também, não é isso, Margarida? O Isso. livro O Mundo Maior, que é excelente. Então vamos fechando nossos olhos, aquietando o nosso coração e buscando em nós a doce presença de Jesus, pedindo a Ele que oriente-nos, clareando o nosso pensamento, para que nós possamos compreender a mensagem desta tarde e que no momento certo nós possamos começar a colocar em prática todo o ensinamento da doutrina dos espíritos, certamente ajustada ao Evangelho de Jesus. Que a tua paz, Senhor, esteja entre nós e a nossa vibração muito amorosa pela nossa companheira Margarida. Deus abençoe a cada um de nós. Margarida, é com você. Obrigada, Nilza.
Está me ouvindo bem, né? Muito. Olá, amigos e amigas, é um prazer sempre muito grande estarmos aqui. E hoje nós vamos falar sobre a casa mental e que eu gostaria de começar a minha fala fazendo uma pergunta a você que está nos assistindo agora e que irá nos assistir posteriormente. Onde você mora? Se nós estivéssemos interagindo, provavelmente eu teria inúmeras respostas com variados endereços. Mas no transcorrer da nossa fala, e o que o Espiritismo nos traz como conhecimento, nós vamos descobrindo que o nosso endereço, a nossa moradia é outra. Não é estarmos aqui em Sorocaba, não é estarmos na rua onde nós moramos, porque nós não podemos nos esquecer, meus amigos, que somos espíritos. E neste momento, somos almas. Seguindo a nomenclatura que nos deixou Allan Kardec, quando esse espírito está ocupando um corpo material, ou seja, está reencarnado, somos denominados como almas. Então, nós vamos refletir, de fato, onde nós residimos como almas. Vamos refletir sobre a verdadeira residência da alma. A nossa mente é, na verdade, a nossa casa intransferível. Então, nós moramos na nossa mente. Isso tanto é real que se você estiver feliz, você vai estar feliz aqui, ou vai estar feliz numa praia, na casa de um amigo. Se você não estiver bem com você, mesmo que você mude o cenário à sua volta, você carrega consigo as dificuldades daquele momento. Então, nós moramos em nossa mente. E se existe um lugar onde nós viveremos para sempre, porque somos todos espíritos imortais, esse lugar é a nossa mente. E se é um lugar onde estaremos sempre, convivendo conosco mesmo, nós temos que transformar esse lugar num lugar mais aprazível, num lugar mais generoso, que nos acolha e que nos dê condições de crescer, de nos amarmos. Mas para que a gente possa entender, nós vamos buscar na literatura espírita o que Calderaro nos traz como casa mental. Então, a nossa mente é a nossa casa mental. Nós temos que aprender também a diferenciarmos o que seria cérebro e o que seria mente. O espírito Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela nos esclarece que o cérebro físico não existe sem a mente, mas a mente existe sem o cérebro físico. A mente pensa sem o cérebro e comunica-se após a morte do corpo, enquanto que, danificado ou sem ação, e sem a ação que dela se origina, o cérebro é incapaz de pensar. Veja que interessante. Quando nós temos o nosso cérebro, quando a pessoa entra no estado de coma, em que a medicina ainda não alcança esse lado espiritual, o espírito está ali, ligado àquele corpo físico, passando por aquela experiência, mesmo que ele não tenha condições de se manifestar. Porque o seu cérebro, naquele momento, ele está lesado, ele está numa situação em que ele não se oferece como instrumento ao espírito para que ele se manifeste. Joana de Ângeles também nos diz que a mente é organização arquimilenar, é um patrimônio do espírito que se estrutura nas sucessivas reencarnações, no processo contínuo das experiências milenares. Vejam, meus amigos, a nossa mente é um patrimônio adquirido por cada um de nós como espíritos que somos. E durante todo esse processo evolutivo, desde a nossa origem, né, a nossa origem, quando criados por Deus, nós fomos acumulando os conhecimentos adquiridos, os hábitos que foram sendo enraizados em nós pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas, dando origem à nossa mente. É aquele patrimônio que sobrevive após a morte do corpo físico.
mas foi no livro Mundo Maior que nós vamos encontrar um esclarecimento maior sobre essa casa mental. O livro No Mundo Maior, através da psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz vem nos apresentar o conceito de casa mental. E ele é instruído por um espírito chamado Calderaro. Especificamente, no capítulo 3, ele traz sobre a casa mental, e no capítulo 4, estudando o cérebro, ele vai nos dando esse conceito de casa mental, da importância de nós nos protegermos, cuidando da casa mental, como assim cuidamos da nossa casa física, onde nós moramos temporariamente, né, aqui na Terra. A importância da higienização desta casa, os cuidados que temos que ter. Neste mesmo, no capítulo 4, estudando o cérebro, Calderaro traz uma definição, dizendo assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. Então, o cérebro físico, ele é como se fosse uma ponte que permite que o espírito se manifeste. Então, nós sabemos que o cérebro comanda tudo que existe no nosso corpo físico, mas o cérebro já é resultado da ação do espírito encarnado naquele corpo. Então, é a mente que faz os comandos para o cérebro, que faz o comando do corpo físico. E ele diz ainda, é a manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, se nós formos buscar na ciência, nós vamos verificar que, comparando os diferentes cérebros, desde o momento do homem primitivo até o homem atual, nós vamos ver o desenvolvimento orgânico, né, o desenvolvimento físico, preparando cada vez mais para que o homem hoje pudesse, como espírito, manifestar-se na sua íntegra. O benfeitor Calderaro, que é o espírito que acolhe André Luiz, e com ele faz estudos, eles vão estudar vários casos, e através do estudo desses casos, eles vão trazendo os conceitos que nós vamos compreendendo. Então, o Espiritismo, ele nos traz as chaves para que a gente possa compreender o que Jesus veio nos trazer, e mais importante, fazer com que a gente aplique no nosso dia a dia, na nossa conduta. Então, esse conhecimento teórico da casa mental, ele tem uma aplicabilidade na nossa vida. Então, o benfeitor Calderaro, ele instrui André Luiz sobre o cérebro humano. Então, ele vai analisar e comparar, neste capítulo, o cérebro de um encarnado que estava sendo obsedado por um desencarnado. Entre várias afirmativas, ele diz assim: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. E ele então propõe que comparemos como um castelo de 3 andares. É importante nós percebermos aqui que Calderaro pede para André Luiz observar o cérebro. Ele estava se referindo ao cérebro físico do encarnado e também ao cérebro perispirítico, ou seja, do perispírito do espírito obsessor. Então, ele pedia para André Luiz observar que na região do cérebro, na região frontal, essa que nós percebemos, eu não sei se para você vai aparecer o meu mouse, mas a região frontal, essa que fica aqui próxima à nossa testa, ela tinha uma luminosidade intensa. Na região aqui embaixo, onde se insere a coluna vertebral, trazendo os nervos, ele diz que existia uma obscuridade, era a região mais escura. Na região central, em que é o cérebro desenvolvido, existia uma luminosidade média. Então, ele compara, para que nós possamos entender, o nosso cérebro a uma casa de 3 andares. E ele diz que nessa região frontal,
que ele chama de superconsciente, nós vamos falar mais detalhadamente lá na frente, nos próximos slides. Ele compara como se fosse o sótão, a parte superior de uma casa. O consciente, onde é essa região do cérebro desenvolvido, é um intermediário entre a região frontal e a região abaixo, ele compara com a parte social, que é o nosso presente, é a vida que hoje levamos. E o subconsciente, ele compara com um porão, que está abaixo do solo. Olha que interessante. Vamos começar pelo porão, que ele chama de primeiro andar. Então, Calderaro diz assim, que no primeiro andar, que é o porão, aqui eu trago a imagem para que a gente possa identificar a casa nos 3 andares, nós temos o cérebro inicial. E ele é representado como o porão da individualidade, onde nós arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, nesta parte do cérebro, é que a luminosidade era baixa. Aqui nós temos toda uma história do desenvolvimento humano, que é armazenado e que revela os automatismos da nossa vida. O que é automatismos? Muitas coisas nós fazemos sem pensar. Muitas coisas nós não pedimos para os nossos olhos se fecharem diante de um obstáculo. Quando você bate a mão nos seus olhos, no seu rosto, só em direção, os seus olhos piscam. Isso é automatismo. Os movimentos cardíacos, os movimentos do nosso intestino. Então, são automatismos que foram sendo apreendidos pelo nosso organismo, no seu desenvolvimento, e que fogem do nosso controle. Assim também os hábitos que nós vamos adquirindo. Então, ele diz que aqui residem os impulsos automáticos. É a residência dos hábitos, dos automatismos. Por isso ele chama de subconsciente. Faz parte de cada um de nós. Nós trazemos isso em nós. E no segundo andar, ele diz, na região do córtex motor, que é a zona intermediária, como eu mostrei para vocês, entre os lobos frontais e onde ficam os nervos, ele diz que nesta região, ela se compõe das energias necessárias, energias motoras que nós necessitamos para as manifestações no atual momento que vivemos. Então, Calderaro vem dizer que aqui nós temos o domínio das conquistas atuais. E aqui reside o esforço e a vontade. Porque aqui, meus amigos, é o nosso presente. Nós trazemos lá do nosso porão muitos hábitos, né, que foram ali criados, enraizados em nós. E neste momento presente, nós temos a oportunidade, através do esforço e do exercício da vontade, modificá-los, aquilo que nós necessitamos. Mas para que isso possa acontecer, nós temos então o terceiro andar. E no terceiro andar, que ele se refere ao sótão, a parte superior, em alguns livros ele se refere ao telhado, nós vamos encontrar então a indicação das conquistas a atingir. Olha que interessante. Aqui, segundo Calderaro, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente, no esforço que vamos realizar para ascendermos espiritualmente e moralmente. Então, aqui, por isso, a luminosidade que Calderaro chamava a atenção de André Luiz, a luminosidade, porque é a parte nobre. Então, não é que ela esteja localizada no cérebro, é como se ela fossem pontos de ligação. Pontos de ligação a cada uma dessas bagagens. E André Luiz diz assim, que no sótão, portanto, é a residência do ideal e das metas superiores. E é chamado de superconsciente.
Olha que interessante, nós vamos percebendo, então, através da fala, de que nós distribuímos deste modo, diz Calderaro, nos 3 andares. O subconsciente, que é o automatismo e os velhos hábitos. O consciente, nós trazemos o esforço e a vontade de modificar aquilo que em nós se transformou num automatismo e que a gente se deixa levar. Um exemplo, aquela pessoa que é agressiva, ela diz, mas eu tenho estupim puro. Eu sou assim. É hábito, enraizado, e que precisa ser modificado. Mas ele exige o esforço. Primeiro, a gente localizar, detectar. E depois, o esforço próprio, para que eu possa, através da minha vontade, modificar-me. E buscar lá no meu superconsciente, que se localiza, onde se localizam as metas superiores, que é a minha ligação com o alto, que é a minha ligação com o evangelho, que me norteia os passos. Então, Calderaro diz que nós possuímos em nós mesmos, por isso ele se refere aos 3 cérebros, ao passado, ao presente e o futuro. O passado, representado lá no subconsciente, que é o hábito, o automatismo. O presente são as oportunidades de hoje, que só através do esforço e da nossa vontade é que nós vamos modificar. E o futuro é naquilo que nós vamos nos transformar, no homem melhor. Nós estamos todos ansiosos para que a pandemia acabe, para que a vacina chegue, e muitos propagam que gostaríamos de voltar ao velho normal, né? Não ao novo normal, porque o novo normal, ele traz uma ideia incutida. Não é um ambiente onde eu estou, onde eu esteja, que vai se transformar. Sou eu que tenho que me transformar. E veja como é importante que nós entendamos a busca do Evangelho de Jesus para que a gente possa, exercendo a nossa vontade, estarmos preparados para esse novo normal, esse novo amanhã. Porque o de hoje, o presente, já está exigindo de nós mudança de postura, mudança de conduta. Vamos procurar entender, meus amigos, o que André Luiz nos traz. Começando, então, deixa eu só ver uma coisa, isso mesmo. Começando, então, a trazer para nós que, na verdade, nós temos esses 3 andares constituindo o nosso cérebro físico. Como eu disse, não está localizado, a ciência humana não vai localizar dessa forma ainda. Mas o que nós temos que entender que os hábitos antigos que se localizam lá no porão, Emmanuel nos diz que hábito é esteira de reflexos mentais, induzindo-nos constantemente à rotina. E que nós somos como barcos, que somos conduzidos pela correnteza dos velhos hábitos. Aí que vem a importância do despertamento. E é importante também nós entendermos que não é trabalharmos isoladamente cada um destes andares, e sim trazer para nós o conjunto, porque nós somos esse conjunto. E evoluir, meus amigos, é transitar nos 3 andares, não é fixar-se em nenhum deles. Porque quando a gente se fixa em um, nós estamos desequilibrando a nossa própria natureza. Quando nós nos fixamos nos velhos hábitos, sem nos interessarmos em modificarmos, sou assim, vou morrer assim, vão ter que me aceitar assim, nós vamos passando por inúmeras encarnações sujeitos à lei de causa e efeito. Porque nós estamos, neste momento, numa reencarnação, como em todas as reencarnações, para o nosso despertamento, para trazermos do porão, vagarosamente, cada um desses velhos hábitos e, através do exercício da vontade, modificarmos. E como nós fazemos isso? Trazendo lá do sótão
esta ligação com a espiritualidade. Existe uma passagem no Evangelho, eu assisti uma palestra de Arthur Valadares, ela está no YouTube, procurem, A Casa Mental, é maravilhosa. Ele fala da passagem do Evangelho que eu já li inúmeras vezes, fiz palestras, mas nunca tive esse alcance que ele traz, em que um paralítico quer se aproximar de Jesus. E a sua aproximação é impedida pela multidão que existe ao redor da casa onde está Jesus. E ele é conduzido através do quê? Do telhado. Olha quanta coisa tem aí que eu nunca tinha enxergado, e Arthur nos traz dizendo que a multidão são os nossos velhos hábitos, os nossos equívocos, que nos impedem de buscar o Evangelho. Entrar pelo telhado é esta ligação com a compreensão do Evangelho de Jesus. E trazendo para a minha parte social a vivência nova. É muito interessante, a gente vai se deslumbrando com as descobertas através desses espíritos iluminados que chegam até nós. Eu vou trazer um pouquinho da psicanálise, né? Nós trazemos aí que, de acordo com a teoria psicanalítica de Freud, a mente está dividida em 3 partes. Eu não trago com a intenção de confundir os conceitos, e sim de mostrar a similitude dos conceitos trazidos. Então, ele traz que o sóton é o superego, e chama de consciência. Ele também divide, mas ele divide aqui a mente. Na psicanálise, ele não fala do cérebro físico, ele fala da mente. Então, ele diz assim, que a mente também pode ser comparada a uma casa de 3 andares. Essa ilustração, nós conseguimos de alguém que fez a ilustração, não está nem no livro do Calderaro, nem aqui da psiquiatria, para que a gente possa entender. Então, ele diz assim, que o sóton, que é a parte superior, ele chama de consciência, e denomina como superego. E Calderaro chama de consciência, chama de superconsciente. A parte social, que é a parte do hoje, do presente, Freud chama de ego, e denomina como o consciente, quando Calderaro também chama de consciente, porque nós estamos conscientes dos nossos atos, das nossas escolhas. E ele traz o porão como id, e ele denomina como inconsciente, quando Calderaro chama de subconsciente. Vamos entender, meus amigos, esta classificação feita por Freud através de uma história, onde nós vamos conseguir comparar a teoria de Freud com o conceito de Calderaro sobre a casa mental. Então, ele começa com uma imagem dizendo assim, que num belo dia de sol, muito propício à praia, um rapaz estava pronto para ir trabalhar. Então, eu trouxe uma imagem, que é uma imagem de hoje, né? Do home office, ou seja, o trabalho em casa. Ele era muito aficionado em relação à praia, adorava a praia. Então, ele pensou assim, num dia de sol como esse, eu acho que eu vou faltar no meu trabalho e vou para a praia. Eu trouxe até o pezinho dele no chão aí da areia, e nós vamos observar na história que qualquer decisão que tomamos, ela vem com esse conjunto de ação, do id, do ego e do superego. Ou seja, ela vem com o conjunto de ações que vai nos trazendo, nos levando a determinadas decisões e ações. Então, ele diz assim, se dependesse do id, o empregado deixaria de comparecer ao trabalho. Afinal, era um dia ensolarado, e ele ia dedicar-se a esta aprazível atividade de lazer. E Calderaro, então, no id, ele chama dos velhos hábitos e automatismos. E nós, muitas vezes, justificamos para nós mesmos. Eu mereço. Estou trabalhando em casa há quanto tempo? Então, nós ignoramos, muitas vezes,
se nós pensarmos na nossa situação atual, para justificar a nossa saída, nós ignoramos, inclusive, as orientações do afastamento social, da vigilância sanitária. Então, ele diz assim: no entanto, o ego aconselharia, o ego que Calderário diz, onde reside o esforço, a vontade, o ego diria a ter mais prudência, porque hoje estamos vivendo numa situação de muito desemprego, e se eu tomar essa atitude, eu posso correr o risco de estar desempregado. Veja a prudência. Então, ele diz assim: a ter mais prudência, buscando uma outra oportunidade, um outro dia. Mas o superego vem com uma outra argumentação. Lembre-se que o superego é a meta, é o ideal que precisamos alcançar e que alcançaremos, mas que vem nesse conjunto de ação, do que eu trago do meu porão, do que eu faço com aquilo que eu já trago, e quais são as transformações que geram em mim e nas minhas atitudes. Então, lá o superego diria, ou argumentaria, ser inaceitável faltar ao compromisso assumido do trabalho. Afinal, os empregados, o chefe e os colegas de trabalho dependiam do seu. E aqui nós podemos trazer também para a situação atual. Quais são as justificativas que nós damos quando nós saímos do nosso lar para o lazer no meio de uma pandemia? O que nós trazemos em nós quando nós somos rebeldes aos inúmeros pedidos que chegam até nós? Só para a gente refletir. O que é que a nossa consciência, o nosso ideal, chama a nossa razão a respeito de protegermos o próximo, contribuirmos para que, através das nossas atitudes, haja um final mais harmonioso para o momento que estamos vivendo. Olha que interessante. Existe uma outra história de um homem que contratou um empreiteiro, um construtor, porque ele desejava construir um prédio. Ele queria um prédio de 3 andares, não poderia ser demais aqui. Numa determinada tarde, ele resolveu fazer uma visita à construção. Mas ao chegar lá, eu acabei pulando uma coisa aqui que eu vou voltar, que é interessante. Então, voltando à história do id, do ego, do superego, a nossa mente entra num verdadeiro conflito. E esse conflito, meus amigos e minhas amigas, é o que nós somos, é o que a nossa casa mental é constituída. O id diz: eu quero fazer, eu mereço, eu preciso. Enquanto o ego diz: acho melhor ter cautela e me conter. E o superego diz: isso não está certo. Observe que esse transitar entre os 3 andares é o processo evolutivo. Porque se nós ficarmos só no porão, nós estaremos criando um problema para nós mesmos. Darmos vazão aos nossos instintos, satisfazer os nossos desejos, satisfazer os nossos impulsos, a ilusão que trazemos, estamos nos comprometendo com as leis de causa e efeito. No entanto, se nós ficarmos só no presente, só no andar social, nós também estaremos nos comprometendo. Porque nós vamos levando uma vida sem objetivo, sem meta, sem nos ligarmos com a espiritualidade. E fugimos dos problemas que estamos vivenciando. Qual seria a resposta para estas festas, no momento que estamos vivendo de pandemia? Parece só leviandade? Parece só descompromisso? Vejam que é o trazer o porão e continuarmos a nossa vida sem qualquer objetivo moral. É o distanciamento dos ensinamentos que o Evangelho nos traz. Porque ele chama a nossa atenção em relação à caridade moral,
a caridade material, chama a nossa atenção do que deve nortear a nossa existência. Então, muitas vezes, nós fugimos ou para festas, ou nos envolvemos em trabalhos. São aqueles que ficam loucos de trabalhar, porque é um constante vazio em que há necessidade de preencher esse vazio, sem que haja ligação com o plano superior, com o evangelho. E se nós ficarmos no terceiro andar, só no sótão, também trará um problema para nós, porque nós não podemos ficar só na observação, ficarmos só na beatitude, ficarmos só na adoração, sem trazer para o nosso presente a modificação. Vejam que, por isso, nos é dado e nos é alertado de que temos que trazer para o nosso dia a dia esta aplicabilidade dos ensinamentos do Evangelho. Então, voltando à nossa casa da construção, o homem resolveu ir até lá, ver a construção como estava. E ele diz, então, como assim? Ele só viu buracos no chão. E ele fica revoltado com aquilo, porque, na verdade, o que ele estava vendo era o preparo das fundações para elevar esta casa. Então, ele diz assim, o que é que está acontecendo aqui? O dono do prédio, eu pedi uma casa de 3 andares, com uma vista muito bonita, e vocês estão cavando buracos no chão? E o mestre de obras calmamente respondeu, meu senhor, uma boa fundação é importante, porque senão o terceiro andar pode ficar desequilibrado. Então, meus amigos, a nossa origem, que é o nosso porão, não é negativo. É toda uma história de vida, ao longo de inúmeras reencarnações. Os hábitos adquiridos nem sempre são os melhores. E nós temos que alcançar o céu, um patamar melhor. Então, o nosso porão é a terra onde nós pisamos. E nós almejamos esse céu. E esse céu, meus amigos, são os ensinamentos que Jesus nos trouxe para que nós possamos mudar o ambiente onde nós pisamos. E ele continua a história dizendo assim, o homem se revolta e diz, quem disse que eu pedi para construir o primeiro e o segundo andar? Eu só quero o terceiro andar. E muitos de nós, meus amigos, queremos só o terceiro andar. Queremos ter uma vida feliz, sem problemas, sem preocupações, com a vista linda. E nos esquecemos que precisamos ter essas fundações com alicerce firme, para que os nossos novos hábitos, agora transformados, fluam através de nós de uma forma natural. Vejam, enraizados em nós. E quando nós não temos essas fundações firmes, nós esmorecemos diante das dificuldades, fugimos dos problemas. As nossas decisões, não podemos esquecer também que é um momento para nos percebermos. Nossas decisões estão sempre amparadas pelos nossos pensamentos e os valores que nós abraçamos e que fazem parte desse nosso porão e que nós trazemos à tona. Então, a nossa casa mental é onde nós vivemos e respiramos 24 horas por dia. Eu encontrei um texto antigo, eu não sei quem é o autor, mas ele está na redação do Momento Espírita, e que ele traz inúmeras reflexões junto à importância de cuidarmos da nossa casa mental. Ele começa dizendo que a nossa casa mental, a nossa mente, é uma casa. Eu pus essa outra imagem do lado para que a gente pudesse perceber como a nossa casa é uma casa atribulada, né? A nossa mente cheia de preocupações, cheia de atividades que nós nos envolvemos. Então, ele continua dizendo assim, esta casa, meus amigos, ela pode ser suja,
ou ela pode ser cuidadosamente limpa. E depende de quem? Só depende de nós. E ele nos leva a inúmeras reflexões, dizendo assim: você já observou como que nós agimos com relação aos pensamentos que nós cultivamos? Porque o pensamento é um atributo do espírito. E nós sabemos que nós emitimos e recebemos. E o que nós fazemos com esses pensamentos? O pensamento é o que vai interferir no funcionamento da nossa casa mental. Vejam, é para a gente refletir. Quem pensaria em deixar a casa cheia de sujeira, acumulando lixo ou tomada por ratos e insetos? Fazendo uma comparação aqui com a nossa casa física. E em relação à nossa casa mental? No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. Eu trouxe aqui uma figura, porque ela ilustra um velho ditado, né, que diz... Qual que é o pensamento? Mente vazia, oficina do diabo. Então, é importante nós falarmos que a palavra diabo, ela veio do grego. E olha que interessante. Eu aprendi também isso com Arthur Valadares, quando ele diz assim, que lá nos textos bíblicos, eles fazem uma referência às bestas, né, do Apocalipse. E ele diz que a serpente, ela é considerada o símbolo da criatura que se voltou contra Deus. O símbolo da criatura que desdenha os ensinamentos que chegam até nós. E que este símbolo da serpente, depois ela foi substituída pelo nome. No grego, diabo significa aquele que se opõe, aquele que desune. E que Satanás, em hebraico, significa adversário. Então, este não está centralizado em uma figura que representa o mal. E sim em nós mesmos, em nossas escolhas. Porque quantas vezes nós nos sentimos animalizados, né? Nós cedemos à animalidade. Nós voltamos ao estado primitivo. Nos é dado como exemplo uma guerra, ou um local onde nós estamos vivendo, em que existe todo um número de mortes de pessoas, mas que há uma insensibilidade por algumas pessoas. Nós vemos aí o porão, a volta à animalidade, a falta de empatia, a falta de generosidade. É o homem bestializado. Então, voltando aqui, ele diz assim: somos menos atenciosos com a nossa casa mental. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós depreciamos a higienização da nossa mente? A partir do momento que nós vamos permitindo acesso às nossas mentes, pensamentos de revolta, da inveja, do ciúme, do ódio, quando cultivamos o desejo da vingança, o desejo do rancor. Observe, meus amigos, que nesses momentos é como se enchêssemos de sujeira a nossa mente. É como uma pesada camada de pó que cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Porque nós vamos... E pior, meus amigos, vai fazendo com que nós nos afastemos das pessoas que nos amam e que amamos, porque o azedume das nossas palavras, o negativismo que alimentamos, o nosso rosto contraído, tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando ainda mais a nossa infelicidade. E tem uma outra consequência, que além desta angústia que traz a mente atormentada, ela influencia diretamente o nosso corpo físico.
acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. Então, meus amigos, o que nós vamos percebendo? Quanto a vigilância é importante. Como é que nós fazemos para que isso não aconteça? Para que esta sujeira, vamos dizer assim, para que esses pensamentos não adentrem a nossa mente e façam morada. Quando nós temos o sentimento de raiva, o sentimento de ódio em relação a alguma pessoa, esta pessoa mora dentro da nossa mente, convive conosco, porque nós estamos ligados através do pensamento, que é energia. O que é que nós temos que fazer? Jesus está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. Interessante que ele fala primeiro vigiar. Não é vigiar os outros, é vigiar a nós mesmos, os nossos pensamentos, é estarmos atentos. E ele nos diz orar. Então vamos pensar, a vigilância, para quem deseja uma mente saudável, começa na observação. Cada pensamento que se infiltra na nossa mente, nós temos que analisar quais os sentimentos que resultam a partir disso. Estarmos alertas para arrancarmos, como ervas daninhas, tudo que possa nos prejudicar. E dado esse primeiro passo da vigilância, vamos ao segundo, importantíssimo, a esta recomendação de Jesus, que é a oração. Então, meus amigos, quando identificamos dentro de nós os sentimentos menos nobres, as más palavras, os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos a Deus. É o tempo de falar com Ele sobre as nossas fraquezas, sobre a tristeza que muitas vezes carregamos. E Ele é o momento de pedirmos, então, a nossa força moral. E Ele vai nos auxiliar. E nos enviará o que necessitamos, não o que pedimos. Mas nós não podemos confiar apenas na oração. Existe uma lição do livro Pão Nosso, que ela diz que nós usamos da oração como se fosse uma vassoura. Nós queremos limpar naquele momento e tirar daquilo sem que com isso façamos o nosso esforço. Exercitemos a nossa vontade. E a vontade é uma força poderosa do Espírito, que nós fomos adquirindo e que temos que exercer para que as modificações aconteçam. Vejam que a oração é nos ligarmos com o sótão. É nós entrando em sintonia. É o cego levado pelo telhado. Existe uma passagem do Evangelho também que nos fala de Marta e de Maria, que nós temos que ter o trabalho de Marta com o coração de Maria. Estamos na nossa área social, na nossa convivência, o nosso presente, ocupado com as nossas obrigações materiais, mas com a ligação com o plano espiritual, que é a busca desse evangelho que ilumina nossos passos. Então, é importante que não haja acomodação. É preciso trabalharmos para sermos merecedores desta ajuda que Deus nos manda. E já indo para os finalmente, poderíamos perguntar como nós podemos fazer isso. Primeiro, conservar a nossa mente limpa. Fazer uma faxina em pensamentos negativos, jogar fora as inclinações impuras. As inclinações impuras, que a imagem quer nos retratar, né? Alimentar a mágoa, o ódio, os sentimentos menos felizes.
nesse momento que estamos vivenciando, quanto o autoconhecimento é importante e valorizarmos esta oportunidade que estamos tendo de nos conhecermos e nos prepararmos para um novo amanhã. Mas é lá no dia a dia do nosso lar, no contato com os nossos entes queridos, que nós vamos mudando, modificando-nos. Então, conservando a vigilância e manter a nossa mente limpa, vamos higienizá-la. E isso é um processo educativo. Aprender a trabalhar o desenvolvimento das potencialidades que estão no superconsciente. Nós temos uma meta de atingirmos, a sermos espíritos puros, como um modelo que veio até nós, que é Jesus. E de que forma? Cuidar dos nossos pensamentos. Exercermos a vontade de buscarmos novos caminhos. O nosso planejamento reencarnatório não é um trilho fixo. É uma trilha que nos permite mudar o panorama. É versátil, de acordo com a nossa vontade, firme no propósito de melhorarmos. A disciplina para que não desistamos. Dizem que se nós não conseguimos exercer a vontade até o final, é porque não estamos ainda enraizando em nós o hábito de exercermos a nossa vontade. A perseverança, buscar, perseguir o verdadeiro é o aprimoramento moral. Tudo que está à nossa volta são instrumentos didáticos para despertar em nós o que nós temos no sótão. A vigilância sobre o que pensamos, como agimos, o que alimentamos em nós, a oração que nos conecta diretamente com a espiritualidade, a renúncia dos nossos prazeres, das nossas ilusões. Olha que momento estamos sendo chamados pela espiritualidade, por Deus, nesta vivência de hoje. E o amor na forma da prática, na forma da empatia, da caridade moral, da caridade material, tão gritante nos dias de hoje. Então, contrapondo a cada mau pensamento os vários antídotos que estão lá no nosso sótão e que nós temos à nossa disposição. As boas atitudes. Nós vemos hoje na mídia quantas lições de amor ao próximo que partem de crianças, de jovens, de adultos. O sorriso, enfrentando as dificuldades da vida, sabedores de que tudo é passageiro, a alegria de viver, mesmo diante dos percalços, as boas leituras que nos alimentam. Em vez da maledicência, a boa palavra, as conversas saudáveis. No lugar da crítica ácida, optar pelo elogio ou pela observação construtiva. Olha os caminhos que mudam o trilho e transformam numa trilha que pode ter flores, que pode ter alegria de viver, os pássaros, o perfume da natureza. Ação transformadora. Ele diz, o autoconhecimento é a chave do nosso progresso individual. Não é para o outro, é para mim. O estudo e reflexão, o trabalho contínuo, a reprogramação da nossa mente, o planejar os nossos pensamentos, educar os nossos sentimentos, elaborar ações condicionadas para não reativar tendências. Sabe aquele indivíduo que bateu, levou, falou, respondi, e muitas vezes nos sentimos orgulhosos de dizer assim, eu não levo desaforo para casa, está tudo aqui, ó, na ponta da minha língua. Vamos elaborar novos posicionamentos para não reativar as nossas velhas tendências. Aquele que traz a postura do autoritarismo. São as velhas tendências que precisam ser modificadas e inúmeras outras. Por esta ação consciente, meus amigos,
Nilza, fique calma que eu já estou terminando. O homem desabituará dos vícios, imprimirá novas ordens, que são as virtudes, ampliará conhecimentos, que trará a sua libertação. E quando alcançarmos este céu, que são os ensinamentos de Jesus, agora aplicados no nosso dia a dia, vamos transformando aos poucos o homem velho no homem novo. E trazemos então, no livro Vida Feliz, é uma borboleta que tem ali, ela diz assim, Joana de Ângeles, Deus dotou-te de força de vontade, e se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas. De início fracassares. Não desistas se de início fracassares. Exercer a vontade, meus amigos. E nós temos como nosso modelo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Lembrando, só para terminarmos, a questão 909 do Livro dos Espíritos, responderam a Kardec, quando falta vontade, não há vitória sobre os antigos hábitos, sobre as antigas paixões. Vamos exercer a nossa vontade, utilizando este fluxo nos 3 andares que constituem a nossa mente e que constituem cada um de nós como espíritos. Um grande abraço a todos. É você, querida. Margarida não viu o passar. Muito bom, obrigada. Você trouxe detalhes importantes dessa passagem do livro O Mundo Maior. Muito bom, muito mesmo. Muito bem, meus amigos. Vamos então dando continuidade ao nosso momento para o passe virtual. Convido a todos para, fechando os olhos, imaginar que está na nossa casinha de amor, lá na Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, sentados ali naquele salão onde tantas vezes nós estivemos, e imaginar que estamos a sós com Jesus. E o celeste amigo coloca suas mãos, divinas mãos, sobre as nossas vidas, oferecendo para cada um de nós bênçãos de luz. Sentindo esta doce presença, nós vamos agradecer a Jesus pelo seu amor, pelas suas lições do Evangelho, pelas inspirações a todos aqueles que estão envolvidos no planeta Terra, trazendo a tua mensagem de amor. Vamos respirando suave e profundamente. E mais uma vez, a nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos que recebemos por esta tarde, por este momento com Margarida, com tantas experiências e tanto esclarecimento. E por tudo isso, Senhor da vida, nós queremos lhe pedir por este planeta que é a nossa casa,
por este lar de todos os espíritos, para que a tua paz, Senhor, alcance todos os cantinhos do planeta Terra. Mas queremos pedir com muita confiança pelo mundo científico do planeta, para que possam elaborar uma vacina, que nós possamos nos entregar a este procedimento, confiantes no resultado favorável à nossa saúde. Assim como pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros que estão à frente desta tarefa de curar. E um pouco ainda pelos doentes, por aqueles que atravessam a experiência amarga nesta pandemia. Que todos os hospitais recebam, Jesus, as tuas bênçãos, assim como cada lar aqui no planeta Terra. Todas as famílias sintam, Senhor, a tua doce presença. Por nós, mais uma vez, Jesus, a nossa gratidão por tudo que tem concedido a cada um de nós, seus irmãos em humanidade. Fique conosco, abençoando a cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, como sempre, temos alguns recados. Queremos lembrar a todos que nós temos o momento do Evangelho às terças-feiras, quartas, quintas-feiras e sábado, às 19 horas. Temos as lives, como a de hoje, que apresentamos palestras sempre muito esclarecedoras. Na segunda-feira, às 20 horas, quinta-feira, às 14 horas, sexta-feira, às 19 horas e domingo, às 10 horas da manhã. Queremos também pedir aos amigos e lembrá-los que esta casa tem um trabalho de assistência social, mãos em ação. E porque estamos vivendo uma experiência em que ficamos fechadinhos no nosso lar, mas em muitos lares a fome está cada vez maior. E a casa, amorosamente, continua assistindo a mais de 300 famílias agora. Nós precisamos da ajuda de todos para podermos comprar os alimentos e temos companheiros que são responsáveis por essa tarefa, organizam as cestas e fazem as entregas. Daí o nosso pedido a todos aqueles que puderem generosamente atender às necessidades dos nossos irmãos. Acessando o Facebook do Irmã Francisca, como é carinhosamente conhecido, nós temos as informações para que possam ser feitas as doações a benefício de nossos irmãos necessitados. Margarida, minha querida amiga, obrigada por tudo, pela presença querida, por esse trabalho lindo de hoje, e a todos os companheiros, a nossa gratidão pela presença amorosa. Que Jesus, em seu infinito amor, abençoe a cada um de nós, agora e sempre. Um abraço. Que assim seja. Um abraço, Nilza. Boa tarde a todos. Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Um abraço, querida. Deus abençoe, se Deus quiser.